Quem aí não se lembra da Sempre Toshiba? Para muita gente, esse nome era praticamente o sinônimo de televisão. Uma marca que nasceu de uma parceria super interessante entre Brasil e Japão e que por décadas reinou nas salas de estar de todo o país. Hoje a gente vai mergulhar na história da ascensão e da queda dessa gigante. E para entender essa trajetória, nosso roteiro está dividido em 4 partes. Primeiro, como a aliança começou. Depois, os anos de glória. Em seguida, vamos ver por que a parceria acabou e, por fim, o que aconteceu com cada uma das marcas depois da separação. Então, vamos começar pelo início de tudo. Como é que a união entre o pioneirismo brasileiro e a inovação japonesa conseguiu criar uma potência que parecia simplesmente imbatível por aqui? Para entender essa história, a gente precisa conhecer os dois lados. De um, tínhamos a SEMP, uma empresa brasileira fundada lá em 1942, que foi a primeira a fabricar rádios e TVs no Brasil. Uma pioneira de verdade. Do outro lado do mundo, a Toshiba, fundada em 1939, que já era uma gigante global de tecnologia. Eram dois mundos prestes a se encontrar. A forma como eles se uniram foi através de uma joint venture. E o que é isso, afinal? Bom, de forma bem simples, é quando duas empresas criam uma terceira, juntando o que cada uma tem de melhor para alcançar um objetivo em comum. E o objetivo aqui era bem claro: dominar o mercado de eletrônicos do Brasil. E é aqui, nessa linha do tempo, que tudo se encaixa. Depois de décadas de histórias separadas, cada uma crescendo no seu canto, o ano de 1977 marca o momento exato em que a parceria foi selada. Ali, nascia oficialmente a Sempre Toshiba. Mas qual era o intuito por trás disso tudo? Foi uma jogada estratégica simplesmente brilhante. A Toshiba queria muito entrar no mercado brasileiro, que era super promissor, mas ela não conhecia o terreno. E a Sempre tinha exatamente o que eles precisavam. A fábrica, a distribuição, o conhecimento do consumidor. Foi, sabe, a união perfeita da tecnologia japonesa com a malícia do mercado brasileiro. E essa união, olha, deu muito certo. Vamos agora para a segunda parte, para ver como a Sempre Toshiba se tornou a rainha absoluta das televisões no Brasil. Por quase 30 anos, a marca simplesmente dominou. Era impressionante. Na hora de comprar uma TV nova, Sempre Toshiba era, se não a primeira, uma das primeiras opções que vinham à cabeça. A marca virou parte da família brasileira. E como eles fizeram isso? Além de bons produtos, o marketing era genial. Esse slogan aqui é um clássico: os nossos japoneses. A palavra nossos criava uma conexão, um sentimento de orgulho, enquanto japoneses passava a ideia de tecnologia de ponta. Era simplesmente perfeito. Mas claro, não era só propaganda. A empresa realmente entregava inovação. Eles foram pioneiros nas TVs prontas para alta definição, ajudaram a popularizar as telas widescreen e ainda tinha uma linha enorme de outros produtos, como DVDs e videocassetes. A Sempre Toshiba ditava as regras do jogo. E o sucesso não era só de vendas, era também financeiro e de gestão. No finalzinho dos anos 90, a empresa vivia colecionando prêmios, sendo reconhecida como uma das mais bem administradas e eficientes do país. Era um exemplo de excelência. E para botar esse sucesso em números, olha só isso. Em 1999, a rentabilidade sobre o patrimônio bateu mais de 8%. Para quem não é da área, isso basicamente significa que a empresa era uma máquina de gerar valor, extremamente lucrativa e bem gerida. Mas como a gente sabe, nenhuma festa dura para sempre. Chegou um momento em que o império começou a balançar. Vamos entender agora o que levou ao fim dessa parceria tão duradoura. A virada da década, ali por 2010, foi o começo dos problemas. O mercado de eletrônicos estava mudando muito rápido, e aquela estrutura que antes era uma fortaleza, de repente, começou a apresentar algumas rachaduras. O que aconteceu foi uma verdadeira tempestade perfeita. A concorrência ficou muito mais pesada, com marcas coreanas e chinesas chegando com tudo no Brasil. E para piorar, a matriz da Toshiba, lá no Japão, começou a enfrentar uma crise financeira seríssima que culminou num escândalo fiscal que abalou a empresa no mundo todo. A situação ficou insustentável. E aí, em 2016, veio o anúncio que ninguém esperava. Depois de quase 40 anos de uma história de muito sucesso, a Sempre Toshiba, como a gente conhecia, deixou de existir. Foi, de verdade, o fim de uma era. Mas e depois do fim? O que aconteceu com a Sempre e com a Toshiba? Vamos agora para a parte final para ver como essas duas marcas se reinventaram, porque a história não terminou ali. Assim que a separação aconteceu, cada uma seguiu um caminho bem diferente. A Sempre, que tinha toda a estrutura aqui no Brasil, não perdeu tempo e se juntou com outra gigante, a chinesa TCL.
Já a Toshiba escolheu uma outra estratégia, licenciar a marca para Multilaser. A Sempre mostrou uma agilidade impressionante. A parceria com a TCL, que é uma das maiores fabricantes de TV do mundo, deu um gás novo para a empresa, que manteve a produção em Manaus e continuou sendo um nome muito forte no mercado nacional. Agora, o que é bem interessante nessa nova fase é a dinâmica de poder. Se na parceria com a Toshiba tinha um certo equilíbrio, com a TCL a coisa mudou. Pouco tempo depois, a TCL Corporation já detinha 80% do controle da operação. O capital chinês veio com tudo. Enquanto isso, a Toshiba seguiu por um caminho mais cauteloso. Em vez de operar diretamente no Brasil, ela passou a alugar seu nome, que ainda é muito forte, para Multilaser. É uma forma de manter a marca viva por aqui, sem ter todo o custo de uma operação própria. No fim das contas, a saga da Sempre Toshiba é uma aula de negócios. Ela mostra como a união do conhecimento local com a tecnologia global pode criar um líder de mercado absoluto. Mas também mostra como essas alianças são vulneráveis às mudanças malucas da economia mundial. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Parcerias estratégicas assim são uma fórmula para o sucesso? Ou elas já nascem com o risco inevitável de, um dia, chegarem ao fim? Fica aí a reflexão.